Olá, turma. Mais uma aula. Estamos aqui reunidos, né, para poder participar. Espero que todos estejam participando realmente, assistindo as minhas aulas, tá? Peço para vocês, por favor, peguem o material lá na escola. Eu já deixei todo esse material dessa semana na escola. Pegue o material da escola e acompanhem comigo as minhas aulas, as minhas videoaulas, tá certo? Hoje nós iremos trabalhar a arte com o assunto cultura ou culturas, certo? Observem aqui, turma, que eu coloquei aqui o formato do mapa do Brasil. E nesse formato do mapa do Brasil, nós temos aqui a imagem do negro, do branco português e do índio. O que isso significa, né? Foram justamente as três etnias, os três grupos étnicos que formaram o nosso povo brasileiro. Nós temos heranças culturais dessas três etnias, ok? Então, já que nós estamos falando sobre cultura ou culturas, nós vamos conhecer um pouquinho da nossa herança cultural brasileira, que foi justamente formada por esses três grupos, certo? A identidade cultural de um povo constitui-se do encontro de diferentes heranças culturais. A língua, os costumes, as tradições, os valores, as festas, a música e etc. Ou seja, a nossa identidade cultural, ela é uma mistura, tá? Por isso é que é chamado de Brasil, país multicultural, porque é uma mistura de culturas, principalmente dessas três etnias, que é justamente os indígenas, os europeus e os africanos. Nós falamos algumas palavras na nossa língua portuguesa, que é tupi-guarani dos indígenas. Nós temos algumas palavras que é de origem portuguesa mesmo. Nós temos algumas palavras que é de origem africana. Então, há uma mistura de palavras, de vocabulário, né, na nossa língua portuguesa. Por que o nome é chamado de língua portuguesa e tornou-se oficial? Porque na época da colonização, o que prevaleceu mesmo, que permaneceu mais forte, foi a língua portuguesa. Por isso é que é a nossa língua oficial, ok? Nós também recebemos dessas três etnias alguns costumes. Por exemplo, vocês costumam tomar banho todos os dias. Esse costume nós recebemos de herança dos índios, tá? Os índios gostavam de tomar banho todos os dias, todas as horas que pudessem. Então, nós temos esse costume também de estar tomando banho durante o dia todo. É justamente a herança dos indígenas. Outra herança, tem gente que gosta de capoeira, tem gente que gosta de samba. Isso daí são tradições e músicas, né, dos africanos, tá? Isso aí é herança africana, tá? As festas, por exemplo, o Bumba Meu Boi, ela é de origem indígena, o divino é de origem africana, e assim por diante, tá? Então, todos esses costumes, essas tradições, essa língua, essas festas, essa música, são heranças que nós recebemos desses três povos, tá? Dessas três etnias, ok? E aqui embaixo diz o seguinte: os povos indígenas, europeus e africanos foram os primeiros povos que atuaram na formação da cultura nacional brasileira. Exatamente. Essas três etnias foram os três primeiros povos que formaram o nosso povo brasileiro. Eu não digo que tem herança de outros países, né, de outras etnias, tem, porque nós também temos heranças holandesas, heranças francesas, que também foram povos que ajudaram a criar ou a construir a cultura nacional brasileira, tá? Mas os três principais povos que atuaram nessa formação da cultura nacional brasileira foram os indígenas, europeus e africanos, ok? No Brasil, os povos indígenas, europeus e africanos, as heranças deles, né, foram unidas, né, e se tornaram, então, a identidade nacional do nosso Brasil, né, do nosso país, tá? Esse encontro fez do Brasil um país multicultural. O que é um país multicultural? É justamente um país que há uma mistura de culturas, como eu já tinha falado, tá? Há uma mistura de culturas no Brasil. Cultura dos indígenas, dos europeus, dos africanos, e não somente desses, mas de outros povos também que para cá vieram, como os holandeses, os franceses e assim por diante. Tá certo? E agora, nós vamos ver como é que foi o encontro entre indígenas e portugueses em 1500. Será se foi harmonioso? Nem tanto. O encontro entre indígenas e portugueses foi marcado pela surpresa e pelo conflito.
tá? Por quê? Os índios, eles estavam acostumados a viver livres, nus, né? Então, eles acharam aquilo sobrenatural quando encontraram os portugueses aportando na sua praia, todos bem vestidos, com roupas pesadas adequadas ao inverno europeu. Então, aquilo para eles foi uma surpresa. E por que que foi conflituoso? No começo, não teve tanto conflito, porque os portugueses estavam tentando conquistar a amizade dos indígenas, ou seja, dando presentes, ofertando presentes, como espelhos, joias e assim por diante. Só que os portugueses, eles estavam interessados em explorar a terra em que eles descobriram, né? Explorar a terra em que eles aportaram. E para isso eles precisavam de mão de obra. E aí foi aí nesse momento que começou o conflito entre os portugueses e os indígenas, porque eles começaram a ser escravizados. Os portugueses começaram a escravizar os índios, para que eles pudessem trabalhar para eles. E assim, nem todos os índios, a maioria deles, não aceitaram. Então, por não terem aceitado, muitos foram massacrados, dizimados, foram mortos. Os que aceitaram tiveram que se adaptar com os costumes, né, e tradições do português. É por isso que a nossa língua portuguesa se tornou o idioma oficial do Brasil, porque o que prevaleceu realmente foi a língua dos portugueses, ok? Mas, mesmo assim, muitos indígenas e africanos também deixaram suas marcas, hábitos e costumes aqui para nós brasileiros. O extermínio de muitos indígenas, né, os indígenas foram ficando bem poucos, o povo português, ou seja, os brancos portugueses, precisavam de mão de obra escrava, e aí trouxeram os africanos para cá. E aí os africanos viviam aqui também como escravos, viviam nos engenhos de cana-de-açúcar e assim por diante. E aí houve ainda mais a mistura também da tradição, da cultura, né, dos africanos. Então, nossa cultura brasileira, ela é formada dessas três etnias, da herança dessas três etnias. É uma mistura, por isso o nome multicultural, certo? E entre indígenas e portugueses, nessa época, não havia uma cultura superior à outra, mas havia, sim, a cultura de cada um deles. Tá? Com a conquista, porém, alguns grupos indígenas tiveram que se adaptar, como eu falei, à cultura dos portugueses. A campanha dos jesuítas vieram para o Brasil e aí começaram a catequizar os índios, ou seja, começou a impor um pouco a língua portuguesa, a religião e assim por diante para os índios. E esses índios começaram a se adaptar com a cultura e tradição dos portugueses. Esses grupos dominados, contudo, deixaram suas marcas, tá? Consequentemente, a cultura brasileira é uma das mais ricas e diversificadas do mundo. Afinal, a miscigenação fez do Brasil um país multicultural, né? E por isso nós temos uma rica cultura no nosso Brasil, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Assistam a minha explicação, leiam o material que vocês irão buscar, com certeza, alguns já foram buscar na escola e outros não, mas quem ainda não foi, vá buscar. Então, leiam o meu material e nos encontramos na próxima aula, tá bom? Obrigada, até a próxima aula.